alguns dentistas falam da questão da adesão da zircônia, né? Sim. Como vocês veem essa questão da adesão da zircônia? A gente tem duas famílias de cerâmica, né? A gente tem cerâmicas ácido sensíveis e cerâmicas ácido resistentes. O que é isso? É como ela vai se comportar com o condicionamento ácido. Então tem cerâmica que muda a superfície dela com o condicionamento ácido e tem cerâmica que não. Na verdade, a zircônia ela é tratada como cerâmica, mas ela não é. A zircônia é um metal. Na tabela periódica, ela está do lado do metal. Então ela tem comportamento de metal. Se você colocar uma broca na zircônia, o que acontece? Sai faísca, porque ela é um metal. Ela é um metal branco. Então, se você aplicar um ácido na zircônia, não vai mudar a superfície. Então, ela é ácido resistente. Então, quando você fala que ela é ácido resistente, toda a capacidade de adesão com o cimento e com o substrato muda. Entendi. Então, o tratamento dela é o tratamento que era dado numa metalocerâmica. Então, a retenção, a adesividade ali praticamente não existe, é mecânico. É mecânico, não retenção mecânica. Mas eu vejo que alguns sistemas de zircônia preconiza fazer faceta, inlay ou lay. Sim, aí são zircônias que tem na composição dela. Eu acredito que a evolução vai ser essa, porque a zircônia, se você for ver em termos estruturais, ela desempenha melhor do que o de silicato de lítio, tá? Em termos de resistência e a gente chama resistência flexural. Ela responde melhor do que o de silicato de lítio, só que ela perde em adesão, né? Então você não pode fazer peças parciais, porque a retenção dela é física, não química, né? Mas se você entender esses duas famílias de cerâmica, o disilicato de lítio, você consegue alterar a superfície dele com o condicionamento ácido. Então você cria microporosidades e você tem uma adesão muito melhor, tá? É basicamente essas duas diferenças aí. A zircônia é chamada metal-like, é como um metal. Então tudo que você faz com metal, você faz no tratamento da zircônia. Então é jateamento e cimento. E existe também o silicato de lítio com reforço de zircônia. Então você tem uma resistência maior ali, né? Aumenta essa força flexural. Aí a gente tem aí as marcas mais comerciais aí com reforço de zircônia e que são duais, né? Que já vêm sinterizados e você pode reforçar ela um pouquinho mais para aumentar essa força flexural. Mas assim, por exemplo, a zircônia, a gente tem aí 800 a 900 e pouco megapascal de força flexural. É muita coisa. Então, eu tenho um pouquinho de resistência para trabalhar com zircônia, por exemplo, dente posterior, que vai articular com dente natural. Já não é um negócio que eu indico de jeito nenhum. Não gosto disso daí. A zircônia não vai desgastar e o meu antagonista vai desgastar muito mais rápido. Né? Aí, nesse caso, você trabalha com disilicato. Eu trabalho com disilicato. Okay. Então, existe para cada material a sua indicação correta. Então, eu acho que, por exemplo, para cada caso, exatamente. Então, tem a indicação certa. Eu, no meu caso, por exemplo, eu gosto bastante de leucita, porque eu acho a cerâmica mais bonita que tem. Eu fiz as minhas lentes em leucita. Então, eu gosto bastante, mas para posterior também ela já deixa a desejar. Já é um pouquinho mais mole, então a gente muda. Eu já mudo para silicato de lítio com reforço de zircônia. A gente vai ter um índice de 450 megapascal no máximo. Diferente da zircônia, vai para 900. Mas a gente percebe que a zircônia ela vem cada aumentando, vez mais forte assim, no mercado, né? Eu acredito também que seja uma tendência das próprias empresas que fornecem o material. Cada vez zircônias mais moles e mais translúcidas, com parte translúcida. Quer dizer, está tendo muita evolução nisso também. Isso aí. E você não... Tem muita evolução acontecendo nisso também. E existe também a tendência dos mercados, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje usam muito a zircônia. É muito mais barata. Sim. Muito mais barato. Então, provavelmente, essa tendência a gente vai acabar copiando. E você não vai ter... a possibilidade de fratura é muito menor. Mas a gente tem que ver todo o contexto do caso todo, né?